Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazerem essa massa tradicional de brigadeiro de chocolate que todo mundo ama. Já que eu já fiz o par dele, que se chama Beijinho, que inclusive vai estar aqui em cima nos cards para vocês irem lá conferir essa receita maravilhosa. Uma dica importantíssima que eu dou a vocês é que usem uma panela funda. No final vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso, mas já adianto para vocês que isso evita que seu brigadeiro queime no fundo da panela. Então use uma panela funda para fazer o seu brigadeiro. Já separe seus ingredientes e utensílios e bora lá! Já comecei separando a minha espátula de silicone, você sabe que ela é melhor para mexer massa de brigadeiro. Separei essa minha panela, que na verdade foi um erro e vocês vão ver no final. Meu leite condensado semi-desnatado com no mínimo 6% de gordura e o creme de leite com seus, claro, 17% de gordura. Comecei já abrindo o meu creme de leite para despejar na nossa panela. E, gente, eu volto a repetir, usem uma panela funda, tá? Essa panela que eu peguei foi muito rasa e no final vocês vão ver o que aconteceu. E já fui despejando o meu creme de leite diretamente na panela. Logo em seguida, eu coloquei 4 colheres de chocolate em pó 50%. Vocês vão encontrar muito de 32% ou menos, mas é muito importante que seja nessa porcentagem de 50% cacau. Em seguida, vocês sabem como é, tem que mexer e deixar bem homogêneo esses dois ingredientes, sendo o creme de leite com o chocolate em pó, até ficar dessa maneira, bem misturadinho e homogêneo. Agora é a hora do leite condensado. Para facilitar na hora de vocês abrirem, de preferência usem uma tesoura, tá? Que vai ficar muito mais fácil do que abrir assim, desse jeito, como eu abri com uma faca. Despeje todo o leite condensado na sua panela. E logo em seguida, vocês sabem o que fazer. Mexe, mexe sem parar, até ficar completamente homogêneo. Exatamente dessa maneira, tudo 100% misturadinho, principalmente o chocolate em pó. Em seguida, eu já levei ao fogo médio, tá, gente? Mesma coisa do brigadeiro de beijinho que eu ensinei pra vocês, tá? É fogo médio inicialmente, aí depois quando ele começa a aproximar do ponto, vocês precisam abaixar para não queimar o seu brigadeiro. Eu sempre gosto de dividir as etapas do ponto do nosso brigadeiro em 3 etapas principais. Sendo esse a primeira fase do seu brigadeiro, de sua massa, que é quando a massa ainda está bem líquida, dessa maneira. Aqui ele já está se aproximando da segunda fase do ponto do brigadeiro, que é quando ele começa a ferver bastante e a borbulhar também. E nessa parte você tem que tomar muito cuidado, porque normalmente ele pode espirrar, tá bom? Então tome muito cuidado, porque senão você pode se queimar. Enquanto a nossa massa ainda não está pronta, aproveite para se inscrever aqui embaixo. Clica ali no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar os meus vídeos, você vai ser o primeiro notificado, hein? Então é muito importante isso. E também deixe seu like, que isso é muito importante. Eu também tenho TikTok, tá, gente? Faço vários vídeos e lives também por lá. Então conferem aqui na descrição que vocês vão achar. Aqui ele já está mais no ponto de recheio, que é um ponto que ele já está desgrudando e começa a construir certas camadinhas, sabe? Você pega uma porção, joga em cima da massa e ela já constrói as camadinhas. Aqui ele já está na segunda fase, caminhando para a terceira e última, que é o nosso ponto. E pode ser até meio difícil de identificar
quando é que seu brigadeiro chegou no ponto de enrolar. Então, para você não errar nunca mais e sempre ter certeza que o seu brigadeiro está no ponto, você tem que pegar uma parte dessa massa e jogar. Se ela cair em blocos, ela está no ponto. E também tem aquilo de você passar a espátula no meio da panela, no meio da massa, e ela não se juntar tão fácil, dessa maneira. Assim você vai entender que seu brigadeiro chegou no ponto perfeito para enrolar. Uma coisa interessante para você fazer é quando seu brigadeiro chegou no ponto, você desliga o fogo e fica mexendo ele um pouquinho ali na panela. E isso vai fazer com que a sua massa fique ainda mais brilhante e cremosa. Hora de tirar a nossa massa da panela. Então, eu já separei esse pedaço de plástico filme, mas você também pode colocar em algum prato. E agora é só despejar. Gente, foi nessa hora que eu vi na panela que grudou muito a minha massa do brigadeiro, justamente porque a panela era muito larga, né? Tipo, era uma frigideira. Eu só usei ela porque ela era meio que antiaderente, né? Aparentemente. Então eu achei que seria uma boa ideia usar essa panela. Mas justamente porque eu nunca tinha usado ela, eu sempre usei panela funda e sempre deu super certo. E aí hoje, justo hoje, né? Eu decidi pegar essa panela porque eu achei que seria melhor pra mim. E que eu teria maior aproveitamento da massa. E foi completamente ao contrário, porque a massa, ela deu uma grudada boa ali no fundo da panela. Então, por experiência própria, eu digo pra vocês, usem uma panela de fundo maior. E dessa maneira, você vai ter um aproveitamento maior da sua massa. Você vai conseguir salvar muito mais a sua massa, entendeu? E não ficar grudado ali na panela. E uma coisa também que faz total diferença é você usar uma panela antiaderente. Se você tiver uma panela antiaderente e funda, use, porque isso faz total diferença na hora de você tirar a sua massa, porque pelo menos ele não vai grudar, pelo menos grande parte da sua massa não vai grudar na panela. Mas se você não tiver, tudo bem, não tem problema, você pode usar uma panela de fundo maior e de preferência grossa, que isso vai evitar que seu brigadeiro queime, sabe? Vai diminuir as chances do seu brigadeiro queimar. Por isso você precisa estar sempre no fogo médio, depois você abaixa o seu fogo e use uma panela grossa e funda, porque aí vai fazer total diferença, vocês vão ver. Agora é hora de fechar a sua massa no papel sulfilme, ou se você tiver colocado no prato, você coloca só esse plástico filme por cima, tá? Sempre em contato com a massa, que é muito importante. Aí você fecha ela dessa maneira, tá? E meio que dobra esses ladinhos assim, pra não deixar nenhum lugar aberto, nenhuma parte aberta, porque isso pode comprometer na qualidade da sua massa. Então deixa essa massa o mais fechada possível. Eu separei minha balança para pesar minha massa, para ver quanto de massa que eu ainda tinha, e deu 375 gramas. Eu perdi um pouquinho de massa sim, porque normalmente ele dá no mínimo uns 400 gramas, mas tudo bem, vida que segue. Só vocês seguirem as minhas dicas certinhas e vocês vão chegar lá e fazer um ótimo brigadeiro. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui, se inscrevam, deixe seu like e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo.